O Vasco é tropeço no Maracanã hoje, Eric? Não, eu concordo com o Felipe. Eu acho que é clássico, embora hoje o Flamengo tenha uma situação financeira, de time, muito melhor que a do Vasco, tanto que os últimos 12 clássicos, o Flamengo ganhou 8 e empatou 4. O Flamengo já não perde do Vasco há algum tempo. Mas hoje, eu acho que assim, o primeiro tempo o Vasco foi melhor do que o Flamengo, mas acho que o segundo tempo o Flamengo empurrou bem o Vasco para trás, sabe? E aí ficou clara a diferença hoje dos dois times, quando o Felipe Luiz começou a botar os titulares em campo, né? Ele começou com 6 reservas, né? E o time sofreu. Faltou entrosamento, faltou movimentações que o time do Flamengo está acostumado. Esse foi muito de amasso, né? Bola na trave, o Flamengo não saiu da área. Foi o de ataque do Flamengo no primeiro tempo. E acabou ocasionando o gol do Carrascal. No segundo tempo, não. Eu achei que o Flamengo já construiu mais, já empurrou o Vasco para trás. Acho que assim, o empate, você vai falar, o empate é justo? É justo, mas se tivesse que ter um vencedor no jogo, acho que era o Flamengo pelo segundo tempo que fez e pelas chances que criou. O que você acha, Denan? O Vasco foi corajoso, eu acho. O Vasco acho que entendeu a inferioridade, não sei se é a palavra para esse momento, mas assim, a gente sabe que o Flamengo hoje é o time a ser batido, porque é o líder do campeonato, joga melhor, tem os melhores jogadores, poupou os seus principais jogadores, mas mesmo assim com o time que entrou em campo hoje, cara, você vê os jogadores que entraram jogando hoje já titularam em qualquer outra equipe do futebol brasileiro pela qualidade que tem. Mas o Vasco, dentro do propósito, foi muito corajoso. O Ryan, por exemplo, que para mim foi o cara que se desdobrou com bola, sem bola. O Hugo Moura também fez uma grande partida. O Vasco perdeu o Robert Renan muito cedo, né? E aí, para mim, teve um problema aí, porque o Oliveira, o menino que entrou no segundo tempo, o zagueiro, apesar de ele ter jogado bem, só que perde nessa construção, nesse início de construção. É de muito. O Robert Renan, assim, ele faz parte dessa construção, ele começa essa jogada lá de trás. Robert Renan é muito bom jogador. Ele é muito bom jogador. Ele é bom fisicamente, ele é rápido, ele tem muita qualidade técnica. Ele pegou 2 bolas no jogo quando estava no jogo. Ele virou 2 bolas assim, com uma facilidade enorme. É importante que houve um debate se o médico estava correto ou não em na minha opinião, tirá-lo do campo por conta do choque de cabeça, né? E prevaleceu a palavra do médico. Esse lance é incrível, né? Nossa. Olha isso, cara. Eu acho que para jogar com o Diniz não tem jeito, você tem que ter coragem. O jogo do Diniz é um jogo que pede coragem. E ele te dá toda a coragem, ele te dá toda a confiança para, mesmo você errando, você continuar tentando fazer as coisas. No primeiro tempo o Vasco conseguiu sair exatamente de trás, construindo. Principalmente no primeiro tempo. Né? Aí no segundo tempo, cara, aí é que tá a diferença, né? O Vasco no segundo tempo, muito desgastado fisicamente, porque tem que se desdobrar para conseguir marcar o Flamengo. E o Flamengo começa as trocas, né? Sai Ayrton Lucas, entra Vinha, entra Arrascaeta, entra Pedro. Então, assim, sai Cebolinha. Aliás, achei que o Pedro, apesar de perder gols, melhorou bem o time, né? Titular hoje, né? Pra mim, o Pedro melhorou o time, o Arrascaeta melhorou o time. Hoje eu não gostei da entrada do Samuel Lino. Eu esperava muito mais dele, teve algumas bolas, ele errou algumas bolas, mas o Pedro melhorou o time. Tomou umas decisões equivocadas. E o Arrascaeta, chovendo molhado falar desses caras, né? Mas mesmo assim, se você tem um atleta que de repente não vai muito bem, você tem mais 8 que vão muito bem. Por isso que agora, não acho que é tropeço, mas assim, eu não tenho desculpa, não coloco desculpa no Flamengo de falar, olha, os jogadores que entraram no primeiro tempo são jogadores que... Porque pra mim é o melhor plantel que tem na Sul-América. Do entrosamento, então, né, Felipe? Pode até ser, mas eu já vi esse time do Flamengo jogar contra outros times, esses atletas, e irem bem. É um clássico, gente. É um clássico, é muito complicado você ganhar um clássico. Do outro lado tem o Vasco, do outro lado tem um time que treina, do outro lado tem um time que mostrou coragem. Então, assim, não é fácil, não é sempre que vai acontecer. O Vasco teve uma semana de preparação para esse exatamente, jogo, né? Exatamente. O fogo é que, na verdade, os jogadores do Vasco, o Diniz esticou o Coutinho e o Verratti até onde conseguiu, né? Mas, o Coutinho não foi bem hoje, não, pra mim. Mas, assim, os jogadores do Flamengo, eles podem jogar 60 minutos. Porque sabe que tem peça de reposição, então tu pode dar intensidade em 60 minutos. O Vasco, e apesar de ter mais qualidade, o Vasco tem menos qualidade e tem que esticar a corda até 90. Isso eu achei também, eu achei que o Diniz esticou a corda e correu um risco, porque foi... se o Flamengo teve 2 chances ali, que o Flamengo quase conseguiu fazer o segundo gol, no momento em que o Coutinho já tinha baixado a energia dele. Ele e o Verratti. Eles tentou marcar os zagueiros do Flamengo, a primeira construção, o início da construção. Tanto que quando entraram o David e o Matheus França, o Vasco deu uma subida de novo. Teve 2, 3 contra-ataques, o Matheus França bateu aquela bola que a gente viu ali, que o Rossi defendeu. Assim, foi um jogo de bastante estratégia dos 2 técnicos. Só que, de um lado, você tem mais qualidade no banco do que do outro, né? Então,
de certa forma, Agora, o Felipe ficou na hora muito de- mais isso aqui. O Felipe leva vantagem na hora de mexer, pô. Rolou um consenso aqui, que é o consenso óbvio mesmo, né? Que apesar de poupar vários titulares no primeiro tempo, o Flamengo tem qualidade para ganhar do Vasco, né? Não ganhou, beleza, criou chance, não ganhou. O que eu acho que não fica em pé é aquele discurso lá no começo da temporada, o brasileiro esse ano é a prioridade. Não existe, cara. Não tem time brasileiro que entre numa reta decisiva de Libertadores e não prioriza a Libertadores. Flamengo, Palmeiras e São Paulo. Em comum, eles entraram com times reservas, mistos, para jogos importantes de brasileiro. Porque é assim que a roda gira. Então o Flamengo anunciou, não, esse ano a prioridade é o brasileiro. Não é. A prioridade são as Copas, para qualquer time do Brasil. Mas eu sempre. acho que, o Rizek, assim, fazendo advogado aqui, eu acho que os caras não iam conseguir jogar na intensidade que um clássico exige, tendo jogado quinta-feira, 9h30 da noite, cara. Se o Flamengo repete o time que jogou quinta-feira contra o Estudiantes, eu acho que não consegue pôr a mesma energia desde o início. Concordo com você, não estou questionando o Flamengo, não. Só estou dizendo que... O jogo estou dizendo que o normal do Brasil... Né? Pode ser. Eu afirmo para você. Domingo, um calor danado no Rio de Janeiro. Eu afirmo para você, principalmente, ainda mais com o calor, que não ia acontecer e mais. Existe isso aqui também. O cara tá pensando no jogo de volta. Porque no jogo, o Flamengo não matou o jogo no Maracanã. Então o cara já tá pensando no jogo de volta também. Na fase de grupos, o Flamengo chegou a poupar na Libertadores. E até o Felipe achou que... O Córdoba. O Central Córdoba, que ele errou. Porque a prioridade, o discurso era que a prioridade... E a classificação ficou ameaçada na fase de grupos. Então, assim, o discurso foi, não, a nossa prioridade é o brasileiro. Tá claro que não é. Eu acho que hoje não tem teve clube um meio no Brasil termo, que priorize o brasileiro em detrimento de Copas. Eu Não concordo tem. um pouquinho, assim. Eu acho que hoje teve um meio termo. Palmeiras e tem a São questão Paulo de pouparam você, todo mundo. tem a questão de você poupar pensando na Libertadores, mas eu acho que hoje, fisicamente, era impossível repetir o time. Não, porque o Flamengo escolheu Não, mas jogar, eu não tô entendendo o que ele tá falando. O que o Isaac tá falando é o seguinte. Claro. Não tem prioridade. Assim, porque, claro, pô, entre ganhar o Campeonato Brasileiro e ganhar uma Libertadores, a prioridade vai ser o brasileiro? Exato. Você olha assim, eu vou ganhar as duas. Estudiantes e Vasco. Não, minha força máxima contra Estudiantes. É assim que o Palmeiras trabalhou, o Flamengo trabalhou, o São Paulo trabalhou. Se você conseguisse, em termos de energia, repetir o time, porque o outro jogo é só quinta, tem um espaço maior. Mas Porque o eu acho que Flamengo esse tem intervalo de Flamengo quinta tomou para uma decisão. domingo... Mas o que ele tá falando é que o Flamengo, a prioridade é o brasileiro. E agora ele tirou os titulares pra jogar a Libertadores. Exato. Então, esse é o meu ponto de equilíbrio que eu acho, assim, porque eu acho que hoje, mesmo se fosse um jogo de brasileiro na quarta-feira, digamos, não fosse Libertadores, fosse quarta ou quinta, ele ia poupar alguns caras. Priorizou. Tudo bem, mas Eu acho que ele não ia aguentar. os caras priorizou. não iam aguentar. Então, Estudiantes. mas ele tá priorizando Claro. a Libertadores. Eu tô Claro. falando, tá O priorizando jogo a mais Libertadores. importante do Flamengo na Eu tô semana falando que foi fez errado, quinta-feira. não. Eu também faria. Eu também. Mas, te falar a verdade, eu também. Assim, eu faria como fez o Crespo. Se eu sou treinador, não, tem um jogo importantíssimo de Libertadores. Eu tiro todo mundo. Ainda mais com o plantel que tem Flamengo. Você pode até ter a ideia. Ainda mais o Esse plantel. ano eu vou priorizar, mas Eu acho na que hora aí que H você tá- prioriza a Libertadores Aí que tá sempre. o segredo. O plantel do Flamengo é top, amigo. Aí tu não vai poupar, tu vai deixar Carrascal de segredo. fora, tu vai deixar Vinha, tu vai deixar Cebolinha, tu vai Bruno deixar... Henrique. Qualquer outro cenário, você iria, de repente, sacrificar algum dos seus principais jogadores. Exatamente. É uma Se você não constatação. tem um elenco Podendo qualificado. trocar O Flamengo cinco ainda. montou o elenco para justamente chegar nessa época do ano concorrendo nas competições. Perfeito. Mas assim, ele Segredo. escalou caras importantes ainda como titular e Olha o que time se do Flamengo desgastaram. hoje, O Saúl foi titular, o Plata foi titular, o Léo Ortiz foi titular, o Ayrton Lucas foi titular. Caras que provavelmente serão titulares na quinta-feira. E por isso é que eu acho que teve muito mais a ver com a questão física do que propriamente priorizar competições. Não, mas acho, tá? É uma... E assim, ficou claro A impressão. carga física tá nessa, com E certeza. ficou claro que a roda girou legal na situação de Bruno Henrique e Pedro, né? Bruno Henrique ser titular hoje e não jogou bem de novo. Não, hoje não. Tá claro que o Pedro bem, não. deu a volta, né? Assim, o Felipe Luiz, quando deu aquelas declarações, aquelas decisões, aquilo não era definitivo, era a situação daquele momento. Mudou. Hoje o titular é o Pedro e o Bruno Henrique não tá jogando bem. Ele deixou claro também, né? Não sei se a gente tem a coletiva do Felipe Luiz. Vamos ouvir o Felipe Luiz, depois a gente continua esse debate aqui. Tá, chegou, hein? Pensei numa equipe para ir a campo fresca, não? Uma equipe que conseguisse pressionar essa saída de bola muito complicada de pressionar, que é a do Diniz, onde eles juntam muitos jogadores atrás da linha da bola, eles usam o goleiro, eles repetem o lado e enchem muitas vezes as laterais do campo, então é complicado. Eu precisava de jogadores com perna fresca para poder jogar. Muitos deles da quinta-feira não se recuperaram, muitos jogadores, para não dizer a maioria, não se recuperaram do último jogo.
que foi quinta-feira à noite, 9h30, acabou que chega quase 2 da manhã em casa, e o jogo hoje 5 da tarde com o calor, obviamente que não estavam recuperados. Portanto, optamos por colocar esses jogadores, alguns deles no segundo tempo, para tentar melhorar e dar mais força ainda para a equipe com as trocas, e foi assim nesse momento. Tivemos nosso momento aí de pressão máxima em cima da defesa do Vasco, mas infelizmente não conseguimos fazer o gol. O Flamengo que não venceu o Vasco no campeonato. Não venceu, os dois jogos. Mas você vê a coletiva, onde ele fala de jogadores não tiveram tempo para se recuperar, alguns não teve tempo de se recuperar. Será que ele deu a opção, sei lá, para a Arrascaeta, para o Pedro, de falar, cara, e aí, bora? E os caras, de repente, tomaram a decisão de falar, cara, eu ainda... Né? Será? Eu acho que não. Esses caras não jamais iam falar assim, o quê? Não vou jogar um clássico? Maracanã lotado mesmo. Oportunidade dos caras de mais uma vez. Então acho que não. O jogador quer jogar. É, o jogador quer jogar. É mais jogo grande, né? Imagem, os dois. É muito igual a imagem, né? Muito boa. Não, assim, e eu insisto, acho que a escalação do Flamengo hoje poderia perfeitamente ter dado a vitória, mas não aconteceu. Mas o primeiro tempo do Vasco foi melhor. Assim, o melhor momento do Flamengo foi ali quando fez o gol, depois o Vasco estava muito à vontade, assim, os movimentos do Vasco estavam saindo com muita naturalidade. Aliás, o Fernando Diniz falou na coletiva, eu concordo com ele. Eu acho que o rendimento do Vasco, sob o comando do Diniz, é melhor do que a pontuação. O Vasco tem jogado melhor do que a pontuação mostra. Eu concordo. O problema são algumas oscilações, cara. Então, contra o Ceará, por exemplo, você não pode tomar um gol no último minuto em São Januário, que aí já seriam mais 2 pontos. Hoje, empatar contra o Flamengo no Maracanã não é um resultado ruim pro Vasco. Mas depois de vencer o Santos, ele vai contra o Juventude e faz um jogo... Ele faz 2 jogos horríveis, tanto que ele mesmo fala, foram os 2 piores jogos. O problema é essa oscilação. Mas eu acho que assim, o Vasco do Diniz, perto do que foi o Vasco dos últimos meses, assim, o Vasco só tende a evoluir. Não à toa eliminou o Botafogo, gente. O Vasco é semifinalista da Copa do Brasil. A gente esquece disso. A gente esquece. O Vasco está na semifinal da Copa do Brasil contra o Fluminense, que é um jogo igual para igual, é clássico. Então, de repente, no fim do ano, a gente vai estar falando do Vasco finalista da Copa do Brasil. Então, o Vasco do Diniz melhorou. Agora, os jogadores estão chegando, o Vasco ganhou 2 reforços para a zaga, o Robert Renan e o Cuesta. Vai melhorar o nível da defesa do Vasco, que era um problema. O Vasco tinha um dos melhores ataques e uma das piores defesas. O Vasco, até a rodada começar, tinha o mesmo número de gols do Palmeiras, sabia? Gols marcados. Mas tinha uma defesa que também tomava gol pra caramba. Então, tudo isso desequilibrou a campanha do Vasco. Falando em defesa, aproveitar a experiência do Fernando Praz, a gente vai mostrar, por favor. A gente vai mostrar o primeiro gol. Hein? Falar de goleiro? Favor. Não, é falar do Léo Jardim, que é uma das grandes referências desse time do Vasco, né? Acho que o Léo Jardim é uma bandeira desse time do Vasco. Está mostrando a origem do primeiro gol do Flamengo. O Léo Jardim, ele, nessa bola daí, Praz, ó, ele sai, não sei, você pode falar melhor do que eu, ele dá o soco e a bola vai lá na lateral. E na sequência tem a finalização do Cebolinha, deixa o lance rodar, depois a gente vai pontuando cada momento. Aí tem o lance do Cebolinha na trave, né? Aí gera esse cruzamento do Emerson Royal e aí, consequentemente, o rebote dele ali, que eu acho, e aí usar a tua experiência, Praz, tá aí o cruzamento, ó, né? Nessa espalmada, teve uma falha dele.